Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Como é bom chegar até você, meu irmão, minha irmã, em tantas partes do nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. É a família Canção Nova unida, se preparando para tomar o seu cafezinho da manhã junto com a gente, graças a Deus. Seja bem-vindo, bem-vindo. Um bom café, um bom chá, um bom chimarrão aí para você, um bom trabalho, um bom dia, meu irmão, minha irmã. Que realmente a alegria do Senhor seja a nossa força neste dia. Confiemos nele, entreguemos tudo nas mãos do Senhor que cuida de nós. Aqui em Cachoeira Paulista, uma manhã de cerração, mas é sinal de que já já o sol vai brilhar forte aqui na Canção Nova, que já está linda essa chácara de Santa Cruz, muita gente chegando já para acampar. Ai, o nosso campo está ficando lindo, não é? Muitos jovens, famílias inteiras vindo para o PHN, que começa oficialmente na quarta-feira com a Santa Missa no Santuário do Pai das Misericórdias, às 8 da noite, celebrada pelo Padre Roger Luiz, Padre Edmilson, show já com Rosa de Saron na quarta-feira. Olha, a programação tá boa demais, mas já já a gente fala mais sobre isso. Quero acolher você também, Além Brasil, nosso povo lindo lá de Portugal. Uma boa tarde, um bom almoço para os nossos irmãos portugueses que nos acompanham neste momento também. Você que está agora pelo CN Plus, você que está pela reprise, que bom que você está acompanhando neste momento. Deus chega agora na sua vida com a providência dele, com a misericórdia dele também. E bom dia para toda a rede Canção Nova de rádio, com muito carinho, a Rádio do Senhor. Nós espalhamos o amor de Deus pelo ar. Graças a você, sócio evangelizador, é que esse sistema de comunicação se mantém 24 horas evangelizando. Seja sendo mesmo essa companhia diária, né, para muitas pessoas, pela rádio, pela TV, pela internet. E bom dia para você que nos acompanha agora pelo YouTube também, né? Canal oficial da TV Canção Nova. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos acolher hoje, porque Deus vai falar conosco. Pela palavra, pela música, já já você vai saber quem vai cantar para a gente. Muito especial, tenho certeza que você vai se alegrar muito. Mas quero acolher também toda a equipe que está aqui por trás das câmeras, né? Nossos cinegrafistas, nossas produtoras e o pessoal do Twitter, os operadores de rádio. Deus abençoe. Eu gosto de lembrar aquilo que o Padre Jonas nos ensinou. Nós formamos uma grande companhia de pesca, salvando almas para Deus. E quero acolher ele, nosso querido sacerdote, Padre Adriano Zandoná. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe, querida. Sua bênção. Muito bom te ver, Deus abençoe. Muito bom estar com os irmãos aqui hoje. Nós temos um motivo legal, especial de celebração. Verdade. Que eu vou deixar a Patrícia falar daqui a pouco. Isso. É um motivo bem interessante, alguém que a gente ama muito hoje. Ele é muito amado. O mais amado está simplesmente o príncipe. Jovem há mais tempo. Isso, pode falar. Posso falar? Pode. Hoje é aniversário do Sapo. Viva o Sapo! Parabéns para ele! Maravilha, bom maravilha. Dia, Sapo! Bom dia. Tenho que agradecer a Deus, né, por estar aqui, por ter a Canção Nova na minha vida, principalmente a Canção Nova na minha vida. Agradecer minha família, minha esposa, meu filho. É muito bom, é muito bom. Como diz meu irmão, é um bocado de ano que eu já estou vivendo. 7.2, não tenho problema com idade, não tem nada. 7.2, turbinado. Vamos aí. Vai ter que aguentar eu aí, mas muito obrigado a todos que mandaram já mensagem para mim. Espero o ano que vem estar aqui de novo, se Deus quiser. A graça é isso aí. Deus quiser. E parabéns para a Silvana, que mandou você todo elegante hoje. Gente, ó, olha só. Não, ela gosta dessas coisas. Eu não ligo muito. Eu não ligo muito para festa, mas a minha mulher ela faz questão de... por isso que bom, de te fazer feliz. Ó, gente, muitos parabéns hoje aqui para o Sapo, né? Vamos louvar a Deus pela vida dele, porque merece, não é? Essas mãos ungidas, abençoadas. Mãos ungidas, esse homem Graças de Deus. a Deus. E você já ouviu esse vozeirão aqui do meu lado? Já percebeu quem está aqui? Eugênio Jorge, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que alegria estar com vocês mais uma vez, né? E poder compartilhar desta graça maravilhosa que é ser Canção Nova.
né? Então seja louvado o nome do Senhor por esse dia e pela vida do nosso irmão. Deus te abençoe, meu parceiro de música. Faz tempo, hein? Graças a Deus. Seja bem-vindo, É uma Eugênio. É alegria, uma graça muito ter bom você estar aqui. Eu já falei, mas eu gosto de repetir, né, gente? Para mim, a voz do Eugênio Jorge é uma voz tão ungida que ela exorciza o mal. Ele canta, sabe? É muito... Nossa, eu ouço ele assim, né? Desde jovenzinha, que não faz muito tempo, mas sempre que eu ouvi as músicas, Eugênio, elas penetram a alma e curam profundamente. Eu teria muitas histórias aqui para contar de momentos assim difíceis que eu vivi, e foi uma canção do Eugênio que me fez perseverar e confiar em Deus. Então, eu tenho certeza que você tem história também com as músicas do Eugênio. Louvado seja Deus por sua vida. Padre, qual é a passagem de hoje? Olha, hoje nós vamos refletir sobre Mateus, capítulo 13, versículos do 47 ao 53. Muito importante a reflexão de hoje. E a palavra de Deus é sempre atual, né, gente? Mateus 13, do 47 ao 53, nós vamos perceber o quanto que essa palavra vai sacudir a gente. E você sabe que a palavra de Deus, ela tem esse ofício mesmo, de mexer com algumas certezas que a gente tem, coisas que a gente recebeu, às vezes, até na nossa criação, sabe? Do jeito como nós fomos criados, valores. A palavra de Deus diz a carta aos Hebreus que ela é uma espada de 2 gumes que divide, né, as articulações, divide o interior. Ela coloca em xeque muita coisa que a gente acredita. Eu acho muito interessante isso. Muitas vezes você confronta a sua verdade, das suas crenças, dos seus valores, dos seus princípios com a palavra de Deus, né? E muitas vezes ela vai questionar até coisas que você tem assim como valores inegociáveis, que você aprendeu da sua família, que você aprendeu na sua região. Mas a palavra de Deus, ela vem justamente nos colocar na lógica de Deus, né? E o jeito de Deus pensar, muitas vezes, não é o jeito das pessoas, do ser humano pensar, né? Ele vê por outra lógica, ele vê de outra forma. E conversão é isso. Deixar de pensar como a gente pensa e começar a pensar como Deus pensa, né? Deixar se transformar pela palavra, deixar se questionar, interpelar pela palavra. E eu tenho certeza que é isso que essa palavra vai fazer com a gente hoje. Amém, amém. Tomemos posse. E ela também está aqui, lindíssima, com seu macacão, que eu não sei a cor, mas tá bom. Bom dia, Val. Terracota. Terracota. Bom dia, minha gente. Eu já aceito o café. Claro, Val. Sapo! Viva! Que coisa boa a gente estar juntinho, gente. É tão bom a gente celebrar a vida de quem nós amamos. O Sapo, eu gostaria... E quem está aqui há muito tempo sabe. O Eugênio, que teve as oportunidades de estar com o Sapo também, nessas estradas missionárias. Gente, ele é de fato um príncipe. Um homem honradíssimo, com uma dedicação assim fenomenal a Deus, à família. Amém. E o Sapo, ele é querido demais, demais, demais. Porque na descrição que ele tem como homem de Deus, ele cuida. Então, por muitos e muitos anos, mas acho que ao longo de todos os anos que nós estamos aqui, nesta missão que o Senhor nos confiou no Sorrindo para a Vida, eu sempre fui muito cuidada pelo Sapo, do jeitinho dele. E quando... me lembro um dia o Sapo falou assim, eu queria ganhar na loteria, comprar uma casa para você lá em Ubá, Minas Gerais, uma casa boa, ou abrir um comércio para o seu irmão, para cuidar de vocês. Ah, que belezinha. Para dizer que tudo aquilo que sempre esteve ao alcance dele, ele sempre fez. E eu tenho me exercitado, porque nós precisamos valorizar quem está ao nosso lado. Nós precisamos caminhar juntos, porque as situações, a vida, essa fraternidade é o que nos distingue, inclusive, como missão Canção Nova, no nosso carisma Canção Nova. A fraternidade não é só a alegria, a fraternidade não é só nos dias de festa. Mas é bonito quando a gente encontra a fraternidade ao longo do caminho. E aí do Sapo eu posso dar esse testemunho. Eu encontro a fraternidade nele ao longo do caminho. É um grande homem de Deus, um grande irmão, um grande evangelizador. Então, Sapo, sua vida merece muito ser celebrada no dia de hoje. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Eugênio Jorge, eu poderia dizer, dispensa palavras. A gente nem consegue não falar, não é verdade? É verdade. Porque Eugênio Jorge, né, gente? A gente finge costume.
A gente finge naturalidade, a gente finge. Mas, na verdade, o Eugênio também é sensacional. E que graça de Deus, no dia de hoje, nós termos Eugênio aqui conosco. Eugênio, É mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. você é nosso, Eugênio. É verdade. Você é nosso. Você é nosso, Eugênio. Eu sou mesmo. Ó, um beijo pra Marta, porque eu já fiquei sabendo, Marta, que tá aí em casa cuidando dos netinhos, curtindo. A Marta é a esposa do Eugênio, que é uma querida também, vez ou outra, quando o Eugênio vem, ela está conosco e também é nossa. Então, um abraço para essa família linda, linda, linda. Ô, padre, Oi, amado. o senhor também é ótimo, categoria excelente, tá? O senhor tá- Patrícia, Obrigado. você também. Você Família também. Canção Nova, vocês também. E é assim que a gente começa o nosso Sorrindo pra Vida. A Patrícia disse muito bem, nós estamos com uma alegria desse PHN, gente. Verdade. Se eu fosse você... Não, padre. Se eu fosse você, vinha pra cá. Eu também. Eu O combinei... clima tá no ar, né? O clima de O clima tá PHN, no a ar. juventude chegando, tá maravilhoso. Ó, eu estou olhando a programação que eu quero ver o que vai encaixar com as minhas escalas que eu consigo participar, entendeu? Venha pra cá rezar conosco, experimentar. Amanhã eu tô na escala do caldo. Quem vier, ô padre, passa lá, toma um caldo na porta do santuário, come uma torta. Quero vender logo, porque eu pensei assim, depois tem um show do Rosa de Saron. Ela falou, não quer perder o show do Rosa de Saron, gente. Que depois eu quero descer pro show. Porque tá tudo muito bem preparado para você. Venha rezar conosco. Repito, quem não pode, ó, tudo bem. Não pode mesmo, tudo bem. Agora, quem pode, venha. Agora, nós vamos louvar a Deus pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, porque tanto nas escalas a gente tenta dar uma espiadinha pela TV Canção Nova, nós que estamos aqui, a gente não consegue participar de tudo. E quem está longe não pode vir também pela Rede Canção Nova de rádio, pela TV Canção Nova, todo o sistema estará transmitindo para você. Louvado seja Deus por isso. Obrigada, sócio Canção Nova. Vem uma multidão para cá, mas multidão ainda maior é quem nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, graças a você. E olha que mês passado a gente nem chegou ao 100%. Imagina quando a gente chega, mês após mês ali. Meu Deus do céu, ninguém segura a evangelização da Canção Nova. Então nos ajude agora, você que pode. pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. A gente aguarda a sua ajuda, não tem valor estipulado. Nós precisamos fazer o percentual subir. Então, a gente não pode esperar o final do mês, porque a gente se preocupa com a meta. No mês, né, Eugênia, a gente precisa de 100%, mas todo dia tem a meta diária. Essa meta diária, não sei se você observou, a gente não está alcançando ainda a meta diária. Então, salvo engano, ontem a gente encerrou com 4,5, não foi? 4,5 Como meta diária, né? Isso. Mas a gente só tinha subido 2. Isso. Então, hoje a gente já precisa dar essa virada. Reagir, né? Reagir, padre, não é? Por aqui, Verdade. o 100%, ele se construa, né? Porque aí fazer 100% de um dia para a noite, não que seja impossível. E Val, Mas- hoje tem um ótimo motivo pro Pix, que é o Pix Sapo. Não Isso é? é verdade? Pix 72. Você sabe que tem o Pix invertido, sabia? O Pix Como que é? invertido para mim hoje? O que é? Qual que é? 7,2 talvez seja um pouquinho alto. Isso. Né? Talvez seja um pouquinho alto. Então faz um Pix invertido. 27. Olha, gente, a criatividade. Quer dar um presente para mim? Ajude a Canção Nova. Olha Ajudou a que Canção Nova, tá tudo certo. Que lindo, Maravilha. E gente. quem puder o 7.2, faça o Pix faça. 7.2. Seja bem-vindo. Seja Se bem-vindo. faz um invertido. Obrigada. O importante é todo mundo ajudar. Obrigada ao diretor que colocou na tela o nosso QR Code. Penso que já estava, mas aí eu já estou indicando a você também, QR Code, o Pix. Quem tem boleto, vá ao banco com esse boleto, vá à casa lotérica, carnê também, vamos nos movimentando para que a ajuda aconteça. Eu quero abraçar, aqui já está vazio porque passou lá pelo Clube da Evangelização, mas esse final de semana a gente teve o Avive, que foi o Kairós com os vicentinos, né? Eu fui vicentina, gente, minha família toda, meu pai, minha mãe, aí as crianças vão junto, né? Fazer o quê? Vai ficar com quem em casa à noite, né? Então nós também, meu irmão e eu, fomos vicentinos. E aí a conferência de São Francisco de Assis, lá do conselheiro Benedito do Alto da Ponte, em São José dos Campos, trouxe esse generoso. Eu vi que ele é sócio da Canção Nova, porque ele personalizou com uma tarja dourada. Aqui tem
ele deixou otimizado assim com partes do nosso boleto. Então, muitíssimo obrigada à conferência, muitíssimo obrigada ao senhor Benedito, mas todos os movimentos paroquiais que ajudam a Canção Nova na missão de evangelizar. Eu quero abraçar a Edinólia. Não sei se a Patrícia vai se recordar, nós a conhecemos ontem, Patrícia. Ela estava ali na porta dos estúdios aqui do jornalismo e ela pediu, deixou lá no clube, mas pediu para que fosse entregue a mim. 3 vestidos de festa. Ela disse, eu fiz meu algo a mais e trouxe também 3 vestidos de festa para que a Canção Nova possa seguir em frente na missão de evangelizar. A Canção Nova é quem nos sustenta. Que Deus abençoe o Sorrindo para a Vida e toda a Canção Nova, porque a Canção Nova é bênção na minha vida. Deixou o pedido de oração, eu achei tão bonito. Meus irmãos, Eugênio e Jorge, que está aqui, ela está fazendo um tratamento de câncer, Eugênio. Oh, Deus. E ela falou assim, Val, eu continuo fazendo. Ela é da Bahia, faz o tratamento em Salvador. Ela falou assim, mas quando eu estou bem, quando eu tenho a oportunidade, eu venho para cá me reabastecer. Eu poderia dizer a vocês que ela veio só, mas ela estava acompanhada de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei imaginando, sabe aquele alívio? Eu não sei vocês, mas eu tenho esse respiro quando eu vou para casa. Aquele lugar que você vai assim, é o meu lugar seguro. É o meu oásis, é o meu porto seguro, é onde eu vou descansar. E quando eu conversei com a Edinólia, era assim que ela me demonstrou que se sente na Canção Nova. Em meio às lutas da vida, o tratamento, mas ela sai da Bahia, padre, para vir aqui descansar. E ainda trouxe ajuda para a Canção Nova, porque como ela diz, a Canção Nova é meu sustento. E a Canção Nova é sustento de muita gente. Eu posso dizer sobre mim, inclusive. A Canção Nova é também meu sustento. Então, por isso, a gente precisa da fidelidade. Eu preciso ser fiel, mas eu conto com a sua fidelidade também, naquilo que você pode. Porque a gente, às vezes, tem muito desejo e não alcança tudo que a gente deseja na prática. Mas o que é importante é a fidelidade, mesmo que seja no pouco, tá bom? E aí, eu quero juntar a doação da nossa amiga Edinólia. Esse aqui, na verdade, eu tô sem ela, é uma caixa enorme. Atenção, equipe do Bazar. Ontem eu fui lá nos Correios, mas a caixa era muito grande, eu não consegui carregar. Mas ela deixou a carta com esse cartão, a caixa com esse cartão. Diz assim, bom dia, Valdênia, como você vai? Eu tô ótima, graças a Deus. Ela disse, separei 2 peças de roupa para você, pois acho que combina com você. Mas fique à vontade com o destino das demais. Acredito que a maioria vai para o bazar. Já enviei outras vezes, mandou pelo correio, gente. Uau. Correio pesa, né? Porque você manda a partir do peso. Olha a generosidade desta mulher. Amo a Canção Nova, já estive aí 3 vezes e pretendo voltar. Sou sócia evangelizadora há mais de 20 anos. Abraço forte. Veio, sabe de onde, Eugênio? Maceió, Alagoas. Uma caixa pesada para dizer assim, as pessoas não estão medindo esforços para a evangelização. Você acha que acabou, Patrícia? Não. Acabou não, minha filha. Tem mais, que essa obra não pode parar. Está aqui, ó, para Val, programa Sorrindo para a Vida, e foi a Aurita. Ô, Pati, vou pedir para o padre para te mostrar aí. Tira. Eu quero. Entrega para a Patrícia, que a Patrícia acho que vai ter um pouco mais de habilidade ali, padre. Será que eu vou... Coisa de Não é mulher, por nada coisa não, padre. É coisa de Junto, mulher. padre, vamos. Eugênio, o padre costuma derrubar umas coisinhas. Ah, vez que em quando. legal, gente. Lindo. Gente, esse porta-papel Ó, higiênico ficou é azul lindo. pro senhor aí, o senhor leva lá para casa dos padres. Ô, Patrícia, realmente o padre precisa de ajuda. Olha lá, Como é padre. que é, gente? Eu tô de cabeça para baixo. Tudo Sobre bem. isso. É sobre isso. Somos nós. Nossa, tá com cheirinho gostoso. Assim somos nós. Ah, pois é, gente. Olha, até perfumado, gente. Que bonito, hein? Lindo, olha que Tá lindo. cheiroso, Olha. hein? Aurita. Gente, o povo é muito... são artistas, né? Olha Que que beleza. trabalho, gente. Feito à mão isso aqui, né? Lindo demais. Você olha, dona de casa sabe, para colocar E lá tem no mais, seu tá? banheiro, né? Olha que lindo, gente. Isso vai para o Bazar Canção Nova. Vai ser revertido
para os missionários e para o projeto Dai-me Alma, salvação de almas, gente. Aquilo que você faz, né, Val? Você que tem esse dom, esse talento, né? É um artista, é um artesão. Você pode partilhar dos seus dons aqui pra gente, pra Canção Nova, pro projeto Dai-me Almas também. Como a nossa querida, qual é o nome dela? Aurita. Aurita, Eu achei obrigada. lindo. Ela disse assim, Val, eu sou fã da Canção Nova. Nossa. Quero deixar essas lembrancinhas para que, através dela, vocês possam arrecadar um dinheiro para o projeto Dai-me Almas e para a Canção Nova. Eu sou viúva e me sinto muito forte. Obrigada, Padre. Eu me sinto muito forte e me sinto fortalecida na fé quando estou assistindo cada programa. Quero agradecer a cada um de vocês que fazem o meu dia melhor. Que a Virgem Maria esteja presente no coração de cada um. Não estou aí, mas através da minha filha que está, eu já me sinto como se eu estivesse junto de vocês. Tenho fé que um dia eu irei. Fiquem todos com Deus. É Aurita Souza Alvarenga, de Minasul, lá no estado de Goiás. Um abraço para todos os goianos. Já foi lá? Já fui em missão em Minasul. Minasul? Que bacana, esse povo... Goiás, grande Goiás. E ela dizendo assim que ama a Canção Nova. Se você também ama a Canção Nova, no dia de hoje, faça alguma coisa para nos ajudar. Sim. A Canção Nova, eu vim, Padre, conversando com a Patrícia, dizendo assim, das coisas que a gente vai tendo a oportunidade, vou até dizer assim, de adquirir, que a providência de Deus vai agindo em nosso meio. E agora me veio, eu acho que vale a pena um esclarecimento, porque as pessoas dizem assim, vai vender caldo na porta do santuário, porque a gente tem essa escala, né, de vender caldo e torta, alguns materiais de evangelização. E se você que não sabe, a ajuda do projeto Dai-me Almas é para o Dai-me Almas, é para o Sistema Canção Nova de Comunicação. E a ajuda nossa missionária, nós missionários naquilo que são as nossas necessidades, são feitas assim. É igual faz lá na sua paróquia, aquela rifa, aquela ação entre amigos, aquele docinho que às vezes vende na porta da igreja. Esses dias eu vi o Coral Canção Nova oferecendo brigadeiro. A gente não tira do Dai-me Almas para aquilo que são as nossas necessidades, por mais necessidades que sejam. Minha casa ficou um tempo sem mesa, agora a gente tem mesa, graças a Deus. Eu precisava trocar o fogão lá em casa, na casa comunitária, digamos assim. E são dessas ações que nós também temos esse sustento, digamos assim. Agora, o seu dinheiro, a sua contribuição para o Dai-me Almas, ela é de fato para a salvação das almas. Então, se você pode, ajude hoje. pix.doação@cançãonova.com, o Pix Sapo, o Pix Invertido, o Pix Eugênio, o Pix Patrícia. O que você tiver aí de inspiração é bem-vindo para que a salvação continue acontecendo. Veja na vida dessas mulheres distintas que eu trouxe testemunho, uma viúva, outra com câncer, mas todas ajudando a Canção Nova naquilo que é possível. Você pode ajudar no que é possível hoje? Nós contamos com você. E olha, Val, só um toque. Você que vem para o PHN, traga doações para o bazar, não é? Boa. Junto com a sua mochilinha aí, veja, olha, às vezes tem um calçado, tem uma roupa, ou tem um artesanato, um utensílio doméstico que você não está fazendo uso e ele está funcionando. Traz para o Bazar Canção Nova. Tudo isso ajuda também a Canção Nova e inclusive também os missionários, né, pai? Muito bem falado, querida. Obrigado vocês duas por ressaltarem isso. Às vezes as pessoas não têm noção, né, o quanto que isso é importante para a Canção Nova. E olha, eu quero falar mais uma vez, me tocou quando a Val me falava, que a gente não pode deixar para ajudar, gente, o projeto Dai-me Almas, só na última semana. Em tudo na vida da gente, né? A cultura do improviso, a palavra de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Ela é muito ruim. Então, se mobilize para ajudar a Canção Nova já agora. Nós temos uma meta diária, depois o diretor vai nos passar, né? Qual é a meta diária, para que nós consigamos alcançar essa meta diária e prossigamos na evangelização. É muito importante. Agora eu tenho um recado bem especial. Nós temos aqui dentro da Canção Nova, né, um setor chamado setor de shows da Canção Nova, que o querido Mazinho e o Robson trabalham nesse setor e eles me pediram essa ajuda para divulgar. Olha só, você pode acessar agora o site shows.cançãonova.com, preencher o formulário, né, com as informações do seu evento
e qual missionário você pretende levar para o seu show. E a gente vai entrar em contato com uma proposta de show que melhor atende o seu evento, né? Vamos ajustar a logística de acordo com a realidade do evento. E a Canção Nova vai realizar a sua missão, né? O Padre Jonas disse que a Canção Nova é a casa do músico católico, né? Somos uma comunidade de evangelização que tem na música um dos seus principais caminhos de missão. Fomos inspirados ali pelo Padre Jonas, né? Levamos ao palco canções, momentos de fé, com qualidade, alegria e entrega profunda a Deus. Então, ó, tem vários missionários, não sei se o Zé consegue mostrar aí a foto dos irmãos, né, que você pode levar para sua casa. Eu vou dizer aqui, para sua casa, perdão, para sua cidade. Está aparecendo ali na tela. Está aparecendo. Ai, que bênção. Olha só, Amor e Adoração, Ana Lúcia, Elias Júnior, Emanuel Estênio, Padre Adriano, Padre Bruno Costa, André Florencio, Canção Nova Kids, Fagner Mendonça, Forronaré, Peter, Rogerinha, Coral Canção Nova, Diácono Nelsinho Correia, Márcio Todeschini, Orlando Júnior, Salete Ferreira. Então você pode, né, junto aí na festa do padroeiro, muitas vezes isso entra também com aquele recurso próprio que às vezes as prefeituras também destinam para isso, como um show cultural ali, né, da padroeira da cidade. Então é só entrar em contato com a gente, tá bom? Quero aproveitar também e mandar um abraço pro pessoal de Aracaju. Eu estarei no aniversário da Canção Nova em Aracaju. O aniversário da Canção Nova em Aracaju é de 15 a 17 de agosto. Estarei aí dia 15 e 16. Aí dia 17 eu volto para pregar aqui no acampamento de cura interior e depois ainda vou para o Canção Nova Abraça São Paulo lá no Ibirapuera, dia 17 de agosto. Então vai ser um final de semana bem agitado, né, com bastante atividade. Então Aracaju, São Paulo, no Ibirapuera e aqui quero convidar você para participar com a gente. Um abraço para minha sogra lá em Aracaju, a dona Raimunda, que acompanha todo dia. É o Rivelino é de meu lá. irmão de noviciado, muito Isso querido. mesmo. Um abraço, Rivelino, toda essa família linda aí. Obrigada. E vamos para a frase do dia, já para... aliás, tem testemunho, né, gente? Mas deixa eu só mandar um parabéns, o testemunho é rápido, prometo, Tá. diretor. Que é meu conterrâneo lá de Ubá, Minas Gerais. A Leisiane me mandou aqui, ela diz, Val, meu filho hoje, Arthur Fazolo, está completando 11 anos Parabéns. de vida. Então, nós estamos rezando também por você, viu, Arthur? Deus abençoe, parabéns, muita saúde, muita paz. Abraço a todos os aniversariantes de hoje. Esse testemunho, ele é curtinho e eu achei ele muito pertinente para você ver a importância daquilo que o Padre Jonas disse. A Canção Nova evangeliza de todas as formas, mas preferencialmente nos encontros e pelo sistema Canção Nova de comunicação. E ele diz assim, bom dia, Valdênia e toda a bancada do Sorrindo para a Vida. Gostaria de não me identificar, então, meu irmão, só entre nós. Tenho 36 anos e sempre fui muito católico, desde criança, por influência de uma vizinha que me matriculou na catequese. Minha família dizia católica, mas para não dizer que não tinha religião, porque a verdade era essa. Dentro da igreja, fiz parte da Legião de Maria, dos Vicentinos, fui também catequista, participei da infância missionária, fui coroinha e também fui intercessor por muitos anos na renovação carismática. Em 2007, eu fui ao primeiro PHN e a partir daí eu participei de vários outros eventos da Canção Nova. Com o passar do tempo, me afastei. Passei 15 anos longe da igreja, me perdi e busquei outras religiões. Há um ano, porém, Deus me tocou no meio do Sorrindo para a Vida. Estava acompanhando e Deus tocou meu coração. Então decidi, vou para o PHN. Eu já não tinha mais amigos da igreja, mas isso não me impediu. Eu saí do meu trabalho às 17 horas de uma sexta-feira e eu moro cerca de 4 horas de Cachoeira Paulista. Peguei o meu carro, minha barraca e eu fui sozinho. Era eu e Deus. Vivi uma experiência incrível. Neste ano, estava com tudo certo para eu ir novamente, mas infelizmente talvez eu não consiga ir por motivos financeiros. Mas quero dizer que Deus tocou profundamente o meu coração e a minha vida foi mudada a partir de então. Hoje eu sou sócio da Canção Nova e vocês me dão força todos os dias. Que Deus abençoe a todos vocês, paz e bem. Ele não escreveu, mas a gente diz, né, Patrícia? Isso, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E é Olha tão bom só, ouvir, né, esses testemunhos de Maravilhoso, PHN, maravilhoso. assim, Ajuda a gente a entrar no clima, né? veio sozinho, entre aspas. Não seja empecilho para você. Eu não tenho companhia. Vem, aqui você vai achar.
Verdade. No decorrer do seu trajeto, Nosso Senhor e a Virgem Maria te acompanham. E você que tem testemunho com o PHN, envia mesmo pra gente aqui, né? sorrindopravida@cançãonova.com. Agora sim, a frase do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. Não tenha medo de ser diferente. Tenha coragem de ser de Deus. Não tenha medo de ser diferente. Tenha coragem de ser de Deus. E talvez essa coragem hoje, você precisa pedir ao Espírito Santo. Peça mesmo. Dá-me a graça de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. E o Espírito Santo, com certeza, quer fazer obra nova em cada um de nós. É verdade, Patrícia. E a canção que vamos cantar, ela tem uma história. Porque foi em 1982 que eu compus esta canção. E foi ela que me apresentou ao Senhor Jonas, Padre Jonas, e ele se apresentou a mim pessoalmente. E quando o Padre Zandoná falou sobre a passagem de hoje, Mateus 13:47, eu disse, ela cai bem, porque o Padre Jonas era um arauto da vinda de Cristo. E ele, quando ouviu essa canção, logo quis cantar. Primeira canção da minha vida, a primeira canção que eu compus, que se chama És Precioso. Que ela te ajude também, nesta manhã, a ter um encontro pessoal com Deus, porque é para isso que Sorrindo para a Vida existe, para promover o seu encontro pessoal com Deus. Que Deus nos ajude neste dia, que esse dia seja um dia fecundo para todos nós. Canta comigo assim. És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Sua bondade é sem fim. Ó sim, és tudo para mim. Ainda que os montes se levantem e se transportem para o mar, creio em Ti, ó meu Senhor, e sei, jamais falharás. Sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. Bem sei, minha vida assim sentido terá. Sentido terá. Sentido terá. És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Sua bondade é sem fim, é sem fim. Ó sim, és tudo para mim. Ainda que os montes se levantem e se transportem para o mar, creio em Ti, ó meu Senhor, e sei, jamais falharás. Sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. Bem sei, minha vida assim sentido terá. Sentido terá. Sentido terá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso maior tesouro.
seu amor, a sua presença, são o que nós precisamos para sermos felizes, para viver bem nessa vida tão passageira, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo agora sobre nós, abrindo o nosso coração, a nossa mente. Fala conosco, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor Espírito Santo. Fala na nossa mente, no nosso coração, desarma os medos, a ansiedade, desarma o mecanismo da insônia, da confusão. Sereniza a nossa mente e o nosso coração. Ó doce Espírito Santo, vem sobre nós, nós precisamos, nós nos abrimos, nós queremos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero convidar você a já escrever aí nos comentários do Instagram, do Sorrindo para a Vida CN, também na live aí no nosso YouTube. Escreve: eu quero o céu, é a frase de hoje, nosso testemunho público de fé aqui. Eu quero o céu, porque essa frase vai nos ajudar a mergulhar nessa palavra. E estamos em climas de PHN, né, gente? Vai ser maravilhoso. Então quero convidar você também que pode vir, você que não puder, você que é vovô, vovó, entre em oração por esses jovens aqui, que são o futuro da igreja, o futuro da Canção Nova, né? Como dizia São João Paulo II, não só o futuro, mas o presente vivo da igreja. Então, vai ser muito legal. Amanhã à noite já começa com a missa do clube, o PHN, quinta tarde eu presido a missa às 16 horas também, quero encontrar você aqui. Mateus 13, do 47 ao 53. 13 do 47 ao 53. Essa é uma parábola que às vezes passa desapercebida, mas é muito importante, muito especial. Essa seção aqui, essa subseção dentro do capítulo 13, é chamada a parte, né, o capítulo das parábolas, onde Jesus conta várias parábolas. E hoje ele conta essa. O reino dos céus é ainda como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e jogar fora os ruins. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e lançarão os maus à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, responderam. Então ele acrescentou: assim todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. A rede, né? Interessante. Jesus, ele estava explicando o que era o reino de Deus, porque os seus interlocutores, o povo ali judeu, eles tinham algumas ideias bem pré-concebidas, né? Como eu disse, a palavra ela vai nos interpelando e questionando aquilo que a gente crê, para que a gente creia no que Deus crê, para que a gente veja o que Deus vê, para que a gente aceite a lógica de Deus, né? E Jesus está dizendo: o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que pega todo tipo de peixe. E você sabe que no original do grego, a palavra com a qual o evangelho foi escrito é a palavra saginé, ou saginé, que significava, gente, uma enorme rede de arrasto, né? Que era muito usada pelos pescadores na Galileia na época de Jesus, né? Essa saginé era uma rede de arrasto, e essa rede de arrasto não tinha como você escolher: olha, na rede eu só quero curvina, ou eu só quero pintado, ou eu só quero corimba. Não, os peixes, a rede trazia peixes, mas ela também trazia muitas vezes pedra, ela trazia peixes bons, ela trazia peixes ruins, ela trazia aqueles matinhos que ficam no fundo do mar, né? Não tem jeito. Então Jesus está dizendo: o reino é como a rede que não escolhe peixes, grandes ou pequenos, bons ou ruins. Ela traz peixes bons, peixes ruins, tudo. Ou seja, Jesus está dizendo que o reino, e isso aqui é uma imagem da igreja também, ele acolhe a todos, santos, pecadores, convertidos, hipócritas, fortes, fracos, todos entram na mesma rede. Na igreja você encontra pessoas que amam muito a Deus,
mas pessoas que ainda estão aprendendo a amá-lo, né? Também. Que ainda não estão purificadas dos seus apegos, dos seus afetos humanos, mundanos. Então, todos entram na igreja. Nela se encontram santos e pecadores, trigo e joio, peixes bons e peixes ruins. E o catecismo ensina, lá no número 74, que Deus quer que todos sejam salvos. E lá em 1 Timóteo 2,4 diz, né? Deus quer que todos os homens sejam salvos, as pessoas, e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, essa rede é exemplo, é síntese da misericórdia de Deus. Deus chama a todos. Só que também, eu vou explicar depois as consequências desse chamado, né? Porque não é só estar na rede. Vai ter a separação, né? Eu vou explicar disso depois. Mas essa imagem da rede que acolhe a todos, gente, nos mostra o seguinte, que a igreja não é um museu de santos. A igreja é um hospital para pecadores. A igreja não é um museu de santos. Ela é um hospital para pecadores, sabe? E imagina se uma pessoa, quem trabalha num hospital sabe, né? Eu tenho amigos que são médicos, enfermeiros. No hospital, por exemplo, chegam lá pessoas com gripe, chegam pessoas com câncer, chegam pessoas com fratura, chegam pessoas em estado terminal. Imagina chegar um doente lá e o recepcionista do hospital, o médico dizer, vai embora, você está muito doente. Não, o hospital existe para os doentes, né? A igreja existe para os pecadores. Isso não é uma desculpa para, não, eu vou permanecer no pecado dentro da igreja. Não, você tem que se converter, porque senão, no dia da separação, né, os peixes ruins, está escrito aqui, vão ser jogados na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu vou chegar nessa parte já. Mas primeiro, gente, a gente tem que entender o jeito de Deus pensar. Nós, nesse tempo, perigo moderno é que a gente vive numa cultura que quer fazer o julgamento imediatamente, né? Deus não faz o julgamento imediatamente, o julgamento acontece no fim. Deus primeiro acolhe, depois vai purificando a pessoa para que a pessoa reaja, né? Corresponda à graça no meio do processo, e só no fim ele julga. Muitas vezes a gente quer inverter, né? A gente já quer julgar antes de amar, mas Jesus ama para depois julgar, né? Então entender, a igreja não é um museu de santos, ela é um hospital para pecadores, né? Sabe? Mas veja bem, comentando esse evangelho, nas homilias sobre Mateus, São João Crisóstomo disse, a igreja não é um tribunal para condenar, mas um hospital para curar. E a gente vê a paciência de Deus, a rede permanece muito tempo na água. Por quê? Porque há peixes que ainda precisam entrar, né? Deus não encerra a história imediatamente, Ele espera a conversão, Ele espera o nosso retorno, Ele espera a nossa maturidade, Ele é paciente, né? Ele é paciente. Então Deus vai dando tempo. Não é omissão da parte de Deus deixar certas coisas acontecerem. É que Ele tem esperança até no último momento. Talvez até aquele pecador inveterado que está dentro da igreja, dando um mau testemunho, até roubando. Ele espera que aquelas pessoas se convertam. Quando você vê o diálogo de Jesus com os fariseus, certa vez eu li um comentário que mudou muito a minha percepção disso. Você percebe que eu achava, quando eu via Jesus brigando com os fariseus, chamando-os de raça de víboras, né? E tais coisas semelhantes, eu achava no início, né, quando eu comecei a conhecer mais a Bíblia, que era uma sentença de condenação. Mas um dia eu ouvi um teólogo bem instruído sobre a Bíblia dizendo que não era uma sentença de condenação, era um choque até o último momento para ver se aquele fariseu que estava tão perdido se acordava, caía em si e aceitava Jesus e aceitava a salvação para ele ser salvo até no último minuto da vida. Jesus tentou, Jesus investiu. Então às vezes as pancadas que Jesus dava não era uma humilhação, era para eles, sabe aquela sacudida que às vezes a gente precisa receber? Para eles despertarem, né? Então a gente vê essa paciência de Deus. Mas também, por outro lado, a gente vê que o problema não é você estar na rede, é você estar na rede sem se deixar converter, sem se deixar transformar. No dia que nós passarmos desse mundo, o Senhor não vai perguntar quantos anos você esteve na igreja, quantas músicas você cantou, né? Olha só que coisa linda, o Eugênio compôs essa música no ano que eu nasci, 1982, né?
Ele falava Velhinho, e eu refletia. E eu refletia sobre isso, né? Então, que lindo, serviço lindo que os irmãos prestam. E a gente vê os frutos de conversão na vida desses irmãos. Mas tem muita gente que está na igreja há muitos anos. E isso não vai ser uma desculpa no dia do juízo, gente. Deus espera os frutos, porque tem gente que está na igreja há anos, mas ainda dentro da igreja com desonestidade, às vezes desviando o recurso da igreja. É ministro da Eucaristia, mas ainda é desonesto no trabalho, é desonesto no que faz, é corrupto. Sabe, está na igreja, mas cheio de orgulho, não sabe ter humildade, é aquela pessoa ressentida, recalcada, é coordenadora do grupo, mas não ajuda ninguém em nada, não facilita nada para ninguém, é sempre amarga, amargo, usa a religião até como uma desculpa para esconder as próprias frustrações, as próprias insatisfações, e destila veneno de amargura sobre todo mundo. Não adianta estar na igreja, não adianta estar dentro da rede, é preciso se tornar um peixe bom para o reino, produzindo frutos de conversão. Por quê? Porque o Evangelho diz que Jesus vai separar, né? No final do mundo, os anjos, virão para separar. Separar do grego aforizó, que quer dizer distinguir, fazer uma separação definitiva, né? Então, é o mesmo verbo usado em vários outros textos bíblicos para falar de escolha definitiva. Haverá um julgamento. Isso aqui não é uma ameaça, gente, é justiça. Você está entendendo? É justiça, porque Deus é infinitamente misericordioso, mas Ele é infinitamente justo, sabe? Santo Agostinho dizia no Sermão 90, agora os maus estão misturados aos bons, no fim, porém, haverá a separação. Ninguém pode mudar isso. Você está entendendo? Os anjos virão separar os bons dos maus. A nossa geração que fala tanto da misericórdia não gosta de ouvir falar disso, né? Mas veja bem, Deus é misericordioso, mas Ele é justo. E quem rejeita Deus durante toda a vida não pode exigir uma comunhão eterna com Ele no final. Esses dias eu ouvi algo que me chamou muita atenção. Diz Patrícia a história, todo dia eu falo com a Patrícia, né? Se eu não falar, falta alguma coisa. Diz a história, filha, que existia um lenhador muito experiente, né? E ele estava com o netinho ia passar todas as segundas e terças à tarde com ele, que a mãe saía para trabalhar, etc. E o lenhador queria ensinar o seu neto o ofício ali, né? De como cortar as árvores, etc. E certa vez, o lenhador começou a ensinar o seu neto. Está vendo aquela árvore ali que está inclinada para a direita? Sim, vovô, estou vendo. Então, o que você acha que vai acontecer com ela quando o vovô cortar? O netinho disse, olha, vovô, não sei, não tenho muita experiência, vou deixar o senhor me ensinar. E o vovô disse, quando eu cortar a árvore, ela vai cair para o lado onde ela esteve inclinada a sua vida inteira. Ela vai cair para a direita. E o que isso quer dizer? Que às vezes a pessoa, ilusoriamente, Patrícia, acha que no final da sua vida vai acontecer um milagre, ela vai se converter e ir para o céu, se tornar santa de auréola e perder a salvação, e ganhar a salvação, né, e não ir para a perdição. Não funciona assim o reino dos céus. Por quê? Porque santidade não improvisa, não se improvisa. Não se improvisa. Comunhão com Deus não se improvisa. Tem muitas pessoas que acham que a morte será uma surpresa, que o julgamento será uma surpresa. Não será uma surpresa. O julgamento vai ser uma consequência de como nós vivemos. A árvore cai para a direção na qual ela esteve inclinada a vida inteira. Não é? Se você a vida inteira vive como se Deus não fosse importante, se você a vida inteira vive dominado, escravo dos prazeres, das ilusões desse mundo, das depravações da carne, do egoísmo, do orgulho, da inveja, quando nós passarmos dessa vida, nós vamos cair para onde nós nos inclinamos, sabe? Então, isso é muito sério. Esses dias eu vi o comentário de um irmão, um sacerdote, que ele falava comentário de um documentário que ele viu, né? Que falava que ele viu um documentário, eu não vou entrar em detalhes, mas que era de uma pessoa que viveu na igreja há muito tempo, né? Foi uma pessoa líder na igreja, mas que descobriu-se depois que essa pessoa viveu coisas muito erradas a sua vida inteira. Pecados graves e até crimes graves, né?
E uma pessoa que estava do lado dessa pessoa na morte disse assim o seguinte, olha que forte isso. Disse, essa pessoa não se confessou antes de morrer. E era uma pessoa, sabe, do clero, uma pessoa religiosa. E aí o jornalista perguntou por quê. E essa pessoa que estava do lado daquele grande pecador ali na sua morte disse, porque ele morreu como viveu. Um apóstata. Morreu como viveu. Um apóstata. Ele tinha as vestes ali de cordeiro, mas no fundo era um lobo. Então, ele morreu como viveu. Então, você está entendendo a profundidade disso? Eu sei que esse tipo de discurso não é popular, tá? As pessoas querem ouvir de bênçãos, libertação, milagre, cura, salvação, é só isso. Mas isso é preciso ser falado. Eu não posso ser desonesto com você como padre, como pregador, porque senão o Senhor vai pedir contas para mim também, né? No dia que eu passar dessa vida. Esse tipo de pregação precisa ser feita. Não é autoajuda, é ajuda do alto. É aquilo que vem sacudir as nossas estruturas. Mas você está entendendo como isso é forte? A morte não vai criar uma direção nova. Filho, filha, a morte só vai revelar, né, o que é a verdade da nossa vida. O juízo será a manifestação da verdade. Você já fez um raio-x, Patrícia? O que o raio-x faz? Ele inventa uma doença ou ele revela a verdade que já está dentro de você? Está lá dentro. Ele mostra a verdade, né? Então, o juízo vai ser como um raio-x, não vai inventar a verdade. Ah, eu não tinha doença, eu fui fazer um raio-x e saí com tumor porque o raio-x colocou lá. Não. O raio-x revela o que está dentro de nós. Revela para onde estamos inclinados, né? E isso será o juízo. Então, veja bem. Tudo aquilo que escondemos aparecerá diante da luz divina. E isso é um chamado para sacudir a gente. Porque, como eu disse, é muito mais fácil os pregadores falarem de coisas lindas, que dão curtidas, que todo mundo quer ouvir, que diz você vai ser liberto a todo custo. Olha, Deus quer te libertar. Mas o que adianta ser liberto aqui e passar a eternidade no inferno, né? Porque o inferno é real. Assim como o céu é real, o purgatório são reais nessas realidades. Então, quais são os frutos que nós temos que apresentar a Deus? São João da Cruz responde: no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Não pelos títulos, não pelo prestígio, não pelo sucesso, não pelo número de seguidores que nós temos, não pelo número de coisas que nós vendemos, mas pelo amor. E Jesus disse isso, né, quando ele fala daquele sermão, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Mas claro, tem gente também que confunde no nosso tempo essa categoria de amor, né? Não, então eu ajudo os pobres, eu posso viver no pecado. Não. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E, biblicamente, amar a Deus significa obedecer a Deus. Se você vive no pecado, transgredindo mandamentos, você não está amando a Deus. Então você está contradizendo a lógica do amor mais perfeito e mais urgente que você precisa viver, que é o amor a Deus. Quem desobedece a Deus não ama a Deus. Quem vive no pecado não ama a Deus. Então, o amor vai nos julgar, mas em primeiro lugar, o amor a Deus. Quem ama a Deus faz atos de fé. Quem ama a Deus vive a fé com piedade. Quem ama a Deus respeita as leis de Deus, né? Imagina eu dizer que eu amo uma pessoa, mas eu não a respeito. Então, amar a Deus é viver em obediência à sua lei, né? E amar o próximo. Deus espera de nós frutos de amor. No entardecer da vida seremos julgados pelo amor. E aqui a Bíblia fala de amor concreto, sabe? Amor a Deus, como eu disse, obedecê-lo, óbvio, não é desculpa para viver no pecado, mas amor ao próximo. Jesus disse: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos, a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, gente, Deus tem uma predileção pelos mais pobres, pelos mais fracos, pelos mais limitados. E todas as vezes que nós fazemos o bem a um desses irmãozinhos, nós estamos fazendo esse bem a Jesus. E nós estamos acumulando um bônus, né? No dia do nosso juízo.
para o dia que passarmos dessa vida. Então a árvore da nossa vida tem que estar inclinada para a santidade, para a obediência a Deus, mas também, sobretudo, para o amor. O amor a Deus, que é obedecê-lo, mas o amor ao próximo. Quantos de nós estudamos para nos tornarmos especialistas em julgar os outros, em definir quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Claro, eu já disse aqui esses dias atrás, e repito, é preciso sim usar o discernimento, ver o que está certo, o que está errado. Mas, gente, a rede é lançada para todos e ela fica na água. A gente precisa querer a salvação dos outros. Será que quando eu julgo, condeno, eu estou querendo a salvação daquela pessoa? Ou eu só estou querendo mostrar que eu estou certo, que eu sei mais, que eu sou bom? Deus quer que nós amemos concretamente. E o amor que mais agrada a Deus é o amor como o dele, que é dispensado, que é dado para quem não merece, né? Para quem não merece. O amor para aquela pessoa difícil, eu sei. Talvez para você está tão difícil amar esse filho que está na droga, né? Esse marido que chega bêbado em casa. Esse idoso que exige de você o cuidado. Volta a ser criança, né? Os nossos irmãos, às vezes, mais doentinhos, mais idosinhos. Cuidar desses filhos. Nossa, como não é fácil, né? Eu tenho uma irmã com crianças pequenas e a gente que é padre, às vezes a gente vai na casa das pessoas, Patrícia, a pessoa, ai, desculpa, meu filho fez bagunça, desculpa, a louça está suja. Eu falo, você acha que padre vem da lua? Padre vem de família, que tem criança, que tem problema, que tem gente que bebe, tem família, né? Nós sabemos. Mas esse amor que você dispensa a essa criança, esse amor que você dá a essa pessoa que não merece, é assim que Deus ama. O amor, gente, é o que vai nos julgar, né? Então, amar é uma urgência. Amar, o amor que a gente dá nos cura também muito, sabe? Não só o que a gente recebe, porque quando você ama, você, dizia Santo Tomás, você habita em Deus, né? E Deus começa a fazer parte da sua verdade, da sua vida, da sua realidade. E amar dói. Amar muitas vezes arranca pedaços. Sobretudo, nós estamos numa cultura do descartável, né? Do rápido, do imediato, do fácil, do descomplicado. Mas olha, eu costumo dizer, já disse isso aqui, o mundo é digital, mas os relacionamentos continuam analógicos, né? É aos poucos, exige esforço. Porque olha como Deus ama. Eu vejo olhando para a minha história, eu acho que nós irmãos vamos nos identificar nisso aqui que eu vou dizer. Eu olho assim, quando eu era padre novo, assim, 1 ano, nossa, eu fazia cada coisa, eu não estou falando de pecado nem nada assim, mas que eu olho para trás e falo, gente, que maturidade. Mas como é que eu ia ser maduro se eu nunca tinha sido padre antes, né? E Deus assim olhava com uma paciência, acho que Deus devia rir, falava, ei meu amigo, você vai precisar de uns anos, viu? Pra você chegar onde eu quero. E eu ainda não cheguei nem na metade, acho, né? Mas eu olho para trás, quando eu tinha 1, 2 anos de padre, umas imaturidades, uns medos tolos, assim, coisas que eu devia fazer, que eu poderia fazer, que eu poderia ser mais ousado na evangelização, mas é próprio do processo, né? Como Deus tem paciência com a gente. E às vezes também, além do processo, há as não correspondências, né? Mas o amor, ele insiste, né, gente? O amor, ele não desiste fácil, ele vai atrás da ovelha que se perdeu, né? Ele vai atrás daquela pessoa que está dando trabalho. Por isso que a gente vai ter o PHN aqui nessa semana, e eu acho que essa reflexão é bem salutar também, né? Eu, certa vez, eu ajudei numa paróquia, quando eu era seminarista ainda, que tinham pessoas mais velhas ali, que tinham uma birra com um grupo de jovens. Eles falavam, mas os jovens dão muito trabalho, os jovens às vezes são inconstantes, os jovens fazem muito barulho. Nós não queremos eles na nossa paróquia. Então eu disse para o coordenador, olha, sabe qual é o problema desses jovens? Eles falaram, qual? Eu falei, juventude. Jovem faz barulho, jovem é inconstante. Mas você prefere que eles estejam na rua ou eles estejam aqui? Porque eles serão as lideranças de amanhã, eles vão amadurecer. Então, às vezes, a gente não tem paciência, que nem essa chácara essa semana vai virar um caos, no bom sentido da palavra, né? Os jovens vêm e gritam, fazem barulho, e um está tocando a bateria ali, o outro está assobiando, e o outro está gritando, e eu moro aqui dentro, né? Eu moro no evento, né? A casa dos padres é aqui dentro. Então, nossa, dá meia-noite, eu falo, eu quero dormir. E eu estou ouvindo barulho, né? Tal. E os que me conhecem de ouvir gritando, Padre Zandoná, lá na porta, que me conhece, sabe que eu moro ali, né? Mas eles estão aqui, que bom que eles estão aqui. Eu tenho que ter paciência com os jovens, porque senão não adianta eu querer que a igreja seja jovem, se só tem gente mais velha.
Sabe, o Padre Jonas dizia, a gente precisa do sangue dos novos, temperando os mais velhos dando sabedoria e experiência para os mais jovens, né? Então eu tenho que ter paciência com esses jovens, né? Eu tenho que amá-los concretamente. Sabe, então o amor ele exige sair da zona de conforto, e a gente está viciado no conforto, né? Então para nós às vezes é difícil. O amor exige uma paciência, o amor exige, sabe, se empenhar para acolher a verdade do outro, e às vezes acolher a miséria do outro. Não estou dizendo que ele está sempre certo, não, tá? Você está vendo que esse filho está errado, você está vendo que esse marido está errado. Gente, mas se Deus fosse botar fogo em tudo que não está certo, não sobraria um. Ele tem paciência. Não é que a gente vai permanecer no pecado, a gente tem que lutar para ser santos, sermos santos, mas imitar a paciência de Deus. Eu acho tão interessante que muitos cristãos não entendem. A única vez na Escritura, no Novo Testamento, em que Deus definiu como é o seu coração é em Mateus 11. E o que Jesus disse? Vinde após mim, imitai o meu coração, que é irado, colérico e bravo. Foi isso que ele disse? E vinde após mim, imitai o meu coração, que é cheio de raiva, nervosismo e implicância. Meu coração é manso e humilde. Então, o amor vai comportar essa mansidão, vai comportar essa humildade. Para eu ser um peixe bom, eu tenho que entender que eu vou ser julgado pelo amor. Então, o amor vai comportar esse empenho da minha vontade, sabe? Esse empenho em ser manso, em ser humilde. Porque amar não é um sentimento. Minha esposa sabe que eu amo, mas você trata ela igual um lixo, meu irmão. Você tem que expressar esse amor nas palavras, no carinho, no cuidado. Não, eu não sou de carinho, mas para ela o carinho é importante. Então, saia da sua zona de conforto e dê esse carinho. Eu não sou de falar, mas para a sua esposa ou para o seu esposo é importante ouvir você. Então, sair de si. Porque se nós vivemos a vida inteira inclinados para o egoísmo, nós, no dia do juízo, vamos, sabe, mergulhar no nada, no nosso nada eterno, né? E o que é pior, na condenação. Porque a palavra de hoje fala de condenação. Como eu disse, não é popular. Não é uma coisa que as pessoas vão aplaudir, curtir e comentar. Infelizmente. Mas é a palavra de Deus. Ou nós entendemos isso aqui, ou nós rasgamos essa página da Bíblia, né? E concluindo, já caminhando para a conclusão dessa reflexão, nós vemos que a rede está lançada, nós vemos que o que vai nos fazer o peixe bom, como dizia São João da Cruz, é o amor, é amar de verdade, é encarnar o amor de Cristo, é ajudar os pobres também, quem tem fome, dar comida, quem tem sede, dar bebida, quem não tem roupa, dar roupa, ajudar concretamente. Mas concluo com esse pensamento. A maior ilusão espiritual que a gente pode ter é pensar, tenho tempo. Porque, gente, a rede um dia vai ser puxada. Ninguém sabe quando será a morte. E o problema não é a morte, o problema é viver adiando a conversão, né? O problema é viver adiando a conversão. É como quem deixa para estudar a matéria de 6 meses na véspera da prova. Geralmente leva bomba. Então, não, eu vou morrer um dia, vai? Desculpa te dizer, não sei se já te contaram, um dia nós vamos morrer. Mas o problema não é a morte, o problema é viver adiando a conversão. E nisso eu gosto demais de desculpa, de Santo Expedito, né? Conhecem a história de Santo Expedito? Conhece, Eugênio? Conheço. Conhece, né? Uhum. Vamos ver se você... O Eugênio conhece, gente. Ele compôs a música no ano que eu nasci. Então, perguntei para a pessoa errada. Deixa eu perguntar. Você conhece a história de Santo Expedito, Patrícia? Eu lembro um pouco, amanhã, né? Que Sim. Santo Expedito, ele era alguém que serviu o exército também, né? Teve uma postura militar, era um homem de muita disciplina. E sempre ele pensava, olha, eu vou me converter, eu vou para a igreja. Aí vinha um corvozinho que fazia um barulho assim, né? Grunhava, né? Diz a história, com um barulho assim, cras, né? Quer dizer, em latim, amanhã. Né? Na época, né? Dentro do dialeto ali, podia dizer amanhã. Não é o latim ordinário, né? E ele sempre, tá bom, deixava. Aí um dia, ele acordou, rezou e foi lá para fora pensando, e apareceu esse corvo. Cras. Ele olhou para o corvo, teve aquele insight espiritual, pisou na cabeça do corvo, esmagou e falou, odie, em latim, hoje. Uhum. E aí ele foi para a igreja, se confessou, se converteu e se tornou um santo. Um dos grandes santos. E ele percebeu que aquele corvo era o diabo, né? Era o inimigo escondido ali.
Muitas vezes está o corvo aí no seu ouvido. Cras, amanhã você se confessa, amanhã você perdoa aquela pessoa, amanhã você se torna um esposo melhor, amanhã você pede desculpa para sua esposa pela grosseria que você fez com ela, amanhã você participa lá dos Vicentinos, como disse a Val, amanhã você começa a rezar o rosário, amanhã você deixa de ir nessas festas que só tem promiscuidade, amanhã você sai desse grupo de WhatsApp aí, e só o pai, né? Mas é preciso você pisar na cabeça desse corvo e dizer: hoje, agora é o momento da minha conversão. Porque a rede foi lançada, mas o problema não é estar dentro da rede. O problema é viver dentro da rede sem se converter, sem se tornar um peixe bom, sem mudar. Olha, gente, essa palavra tem que ecoar dentro de nós, provocar reflexão. Eu sugiro você, escreve aqui de novo, eu quero o céu aí nas redes sociais, nos comentários, e, se possível, ouça essa pregação de novo. Como eu disse, não é uma pregação popular e eu não quero popularidade, eu quero conversão, céu para mim e para você. Mas pense, reflita, sabe? Isso é muito sério. A vida está passando e nós estamos dentro dessa rede. Por isso que quando você vê esses malucos dentro da igreja, né? Tem uns doidos às vezes, né? Inclusive alguns que vos falam no Sorrindo para a Vida às vezes. Tenha paciência, mas também incentive a conversão e se converta, né? Porque tem gente também que tem uma facilidade de perceber o que está errado no mundo, mas uma dificuldade de consertar a si mesmo, né? Ajuda os outros a se converterem, mas se converta também. Isso é muito importante. Com essa passagem que o Senhor trouxe, Padre, me veio assim no coração que é urgente. É urgente. A palavra que me vem é antecipe-se. Sim. Porque o machado já está colocado na raiz das árvores. Sim. E, ao mesmo tempo, me alerta dizendo: não confie que você pode continuar fingindo que fala a verdade, acreditando que Deus finge que acredita. Tome uma decisão. Tome hoje ainda. A hora é agora. Antecipe-se. Hoje. Pise na cabeça do corvo, mande ele embora e diga: hoje é o tempo. É tempo de conversão. É tempo de mudança de vida. Eu quero isso para mim. Diante dessa palavra que foi colocada com tanta clareza, com tanta profundidade, eu estou pedindo a Deus hoje essa graça. É uma graça que eu não posso conquistar por mim mesmo, por isso é graça, é de graça. Eu estou pedindo a Deus por mim e por você, meu irmão, onde quer que você esteja. Você pode estar se sentindo hoje a pior das criaturas. Jesus chegou para você, Jesus está chegando para nós, e através dessa sua palavra Ele está dizendo: é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, é tempo de renovação. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti.
Se você também precisa, cante mais uma vez comigo isso. E faça desta canção a sua oração mais sincera. A palavra diz: dai frutos de uma verdadeira conversão. Não basta dar frutos, mas que esses frutos sejam frutos de uma verdadeira conversão. E é o que nós estamos pedindo, cantando. Canta comigo assim. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Enquanto vamos orando no Espírito, vai pedindo esta graça, meu irmão, minha irmã, de ser totalmente renovado hoje, não amanhã, mas hoje, transformado, curado, liberto de tudo aquilo que são amarras na sua vida hoje, amarras espirituais. O Senhor mostra pessoas envoltas assim em fumaças negras, né? Você que está numa vida de pecado, mas hoje o Senhor está chacoalhando você através do Sorrindo para a Vida. Você que nos acompanha pela rádio, pela TV, pela internet, Deus está dizendo: acorda, desperta. Desperta, não brinque com a sua salvação, não brinque com o tempo que você tem. É hoje que eu te chamo a uma vida nova, a conversão. E peça mesmo que Deus transforme o seu coração nesta manhã. Eu estou pedindo um coração semelhante ao dele, um coração manso, porque muitos de nós também precisamos ter essa paciência, essa misericórdia com aqueles que estão ao nosso lado. Não seja um ditador. Não seja agora essa pessoa que quer transformar o outro a qualquer custo. Ele só vai ser transformado se você também viver esse amor e misericórdia na sua vida. Você que cuida de pessoas enfermas e que tem perdido a paciência com essas pessoas. Você que está desistindo ou já desistiu do seu casamento porque para você o seu marido é muito difícil. Seu marido é muito seco. Hoje o Senhor está dizendo a você: paciência e misericórdia com Ele. Eu tenho paciência e peço a você hoje paciência e misericórdia com essa pessoa. Nós pedimos, Senhor, uma conversão sincera hoje, uma mudança sincera do nosso coração. Dai-nos uma nova visão também, Senhor. Transforma o nosso olhar, Jesus, hoje. Que possamos ter um olhar mais misericordioso nessa manhã. Vem, Espírito Santo, mesmo trazendo à luz na nossa vida tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado. Nosso Senhor toca numa pessoa. Estava vivendo o adultério. Mas essa pregação tocou profundamente o seu coração. E o Espírito Santo te convence nesta hora, meu irmão, de que é hora de dar um basta. Jesus está tocando você. O Senhor me dá uma imagem muito clara, muito nítida de uma caixa de MDF. E ali tinha, a expressão que você usava era apetrechos sexuais. Coisas que você usava para orgias. Jesus, Ele também te convence a hora de você dar um basta, joga isso fora. Muitas pessoas que não se sentiam viciados, tanto no álcool quanto nas drogas, mas você tinha uma rotina, aos finais de semana, com determinados amigos, você sempre se sujeitava a essas práticas equivocadas, erradas, pecaminosas. E Jesus também traz libertação a você nesta hora. Jesus, Ele está tocando em muitas pessoas e nos convencendo da verdade mais uma vez.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos convence a romper uma pessoa que tinha o hábito de roubar. Você dizia, não vai fazer falta, era no seu trabalho, não vai fazer falta, não faz falta. Mas Jesus agora também alcança o seu coração. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos coloca no caminho certo, no caminho da verdade, da honestidade. Te bendizemos por isso, Senhor. Muito obrigada. O Espírito Santo também está tocando, convencendo pessoas, sobretudo ainda na dimensão, como a Val trazia, da sexualidade. Você foi incorporando certas práticas que não estão de acordo com o mandamento do Senhor, a palavra, o catecismo, práticas sozinha. E você dizia, não, isso aí Deus não precisa mexer. E hoje o Espírito Santo está te incomodando para que você viva a verdade em todas as áreas da sua vida. Deus não pode ser Deus só de algumas áreas, Ele te quer por inteiro. Pessoas também viciadas a frequentar lugares, até falsas religiões. Você dizia, não, eu sou pessoa aberta, não vai me fazer mal. O Senhor está te mostrando, sem preconceito com qualquer pessoa, mas esses ambientes, eles afetam a sua alma de maneira negativa e abrem espaços em você para contaminações espirituais, para ação direta do mal. É preciso se confessar e não ir mais nesses lugares. Pessoas acostumadas, casadas, a viverem pequenos adultérios. Hoje o Senhor te convence, está errado, não é o que o Senhor quer. Se confesse, lute para ser aquilo que Deus quer, santo, casto, para viver a castidade própria do seu estado de vida. O Senhor tocou agora profundamente um homem, um pecado grave que você cometeu. Você molestou uma criança. Você sabe que você errou e que você pecou profundamente. Mas neste momento Deus está visitando você e convidando você a um verdadeiro arrependimento e buscar um sacerdote. E nunca mais voltar a essa prática. Porque você dizia, eu não tenho solução. O que eu cometi foi grave demais. Você dizia, eu mereço o inferno. Humanamente dizendo, merece mesmo. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E Ele alcança você com a misericórdia dEle agora. E Ele quer fazer você sair dessas trevas e ser luz a partir de agora. A imagem de muitas pessoas também tirando máscaras. Você era aquela pessoa duas caras, né? Em certos ambientes você agia de uma forma bem, em outros ambientes você era das trevas. Você servia ao inimigo. Mas hoje Deus libertou você dessas máscaras. E que você possa mesmo viver uma vida nova na luz, somente na luz, porque Deus é luz e nele não há trevas, meu irmão, minha irmã. Pessoas que estavam no ocultismo também, em falsas religiões, o Senhor te traz para perto dele, para a luz. Busque a confissão e viva a vida nova que Deus tem para você a partir de hoje. Porque hoje Ele nos chacoalha através dessa misericórdia infinita que Ele tem. Virá o tempo da justiça, mas enquanto é tempo, mergulhe na misericórdia de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que por amor nos purifica, Eugênio, que nos renova. Louvado seja Deus. Amém. Essa é a sensação de, ali, dá vontade até de deitar aqui, gente. Repousar. Repousar no Espírito e continuar a viver da graça de Deus. E assim é. Bendito seja Deus pela programação da Canção Nova. Bendito de fato, seja esse oásis que vai nos colocando. Meu Deus, pena que tem hora, né, diretor? Beijo pro Maicon, lá na programação. Eu quero abraçar tanta gente linda aqui conosco. A Vanessa, ela diz, Val, o meu é Pix Sapo e Pix Deus abençoe, porque é claro que eu vou contribuir. E ela, meu filho, não foi invertido não. #.72 aqui, ó. Obrigada, Vanessa, Deus abençoe você, obrigada por nos ajudar. Quem pegou o programa um pouco adiantado, ó, a gente começa às 8, fica a dica. Mas é porque a gente está falando que hoje é aniversário do Sapo, viu, minha gente? Tem um monte de Pix 72 aqui.
A Alana, ela diz, Val, é claro que eu vou colocar para o maestro Sapinho. É um girino. Tá certo. Um beijo para todos vocês que estão aqui juntinho com a gente. Deixa eu ver quem mais. A Patrícia deixou aqui também, ela diz, Val, Patrícia Pereira. O Pix Sapo, fala para ele que já eu chego aí. Estou saindo de Sampa daqui a pouco, Sapo. Então, a Patrícia Pereira pediu para te avisar que ela está chegando para PHE. Vamos nos encontrar. Vai ser amanhã, Patrícia, porque hoje... Traz o bolo, traz o bolo. Traz o bolo. Eita, meu Deus do céu, Patrícia ainda foi convocada para essa. A Sueli Comarim também está aqui, ela diz, parabéns para o Sapo, o Pix hoje é 72. Obrigada, Sueli. Não consigo falar o nome de todos, mas muitíssimo obrigada. Quero mandar um abraço para a Antonieta de João Pessoa. Antonieta, um abraço para você, obrigada por estar unida a nós aqui também. A Mauricéia fez questão de já deixar a doação dela. Ela diz, claro que em homenagem ao nosso querido maestro Sapo. Tudo hoje é para o Sapo, gente. A Joseane Muniz também. E quando eu digo para o Sapo, é projeto Dai-me Almas, em homenagem ao Sapo. É bom registrar, né? Tudo para Canção Nova. Tudo para Canção Nova. Eu vou trazer um testemunho da graça de Deus para a gente entender que Deus honra o nosso esforço e que tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu vou dar uma diminuída, minha irmã, pela hora e também por causa de tantos detalhes que são preciosíssimos aqui, mas hoje o horário não nos permite. Ela é de Alagoas, é a Cirleide, lá de Arapiraca. Ela diz assim, gostaria de testemunhar esta graça alcançada. Ainda não sou sócia, mas sempre que eu posso eu contribuo com a obra Canção Nova. Assisto Sorrindo para a Vida desde a época da Luzia e o pregador era o Eto. Faz tempo mesmo, hein? Que bom, é da equipe. Inclusive, Eugênio, a Carla que está lá na Itália, ela está assim, Val, lembra o Eugênio que ele era daqueles que ia todo mês. Não sei o que aconteceu. Pronto, falei, né, Carla? Ela está lá na Itália e lembrou disso. Mas a nossa amiga Cirleide, ela diz assim, eu quero testemunhar a aprovação do meu esposo na prova da OAB. Meu esposo lutou muito, pedindo a Nosso Senhor essa graça, porque ele trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite e só tinha a madrugada para estudar para a prova da OAB. Uau. Foi uma luta. Na primeira etapa, ele precisava acertar 4 questões, que quando ele chegou, o dia, e ele foi acertando 37, depois corrigiu, deu 38 e ficamos naquela dúvida. Resumindo um pouco a história, ela diz assim, eu ouvi o testemunho da carta de São José e eu resolvi pedir a intercessão de São José para o meu esposo, pedindo ao Eugênio, devoto mais que Eugênio, pouca gente, não conheço, só a Virgem Maria. E ela disse assim, pedi então a São José que o meu esposo passasse. E graças a Deus, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nos detalhes, ela foi me explicando, faltava uma questão. E a questão foi anulada e que deu a ele a aprovação, para dizer assim, Deus faz aquilo que é possível, às vezes de forma muito diferente do que imaginávamos. Meu esposo passou e eu estou enviando também ajuda à Canção Nova. A Canção Nova é presença de Deus e é companhia nas batalhas do dia a dia. Bem grandão, caixa alta, em negrito. Ela escreveu o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Para nos aprovar, se precisar, Deus até anula a questão. Deus muda as realidades. Muda o cenário. Muda o cenário para nos dar a graça. Gente, eu vou falar a porcentagem. Ela diz aí no testemunho que a Canção Nova é companhia, né, no dia a dia, diariamente. Nas lutas do dia a dia. Nas lutas do dia a dia. Olha aqui, direto do Canadá, meu querido amigo lá, o Júnior Anício, ele vai de Toronto para a cidade dele, é justamente 1 hora. Ele fez questão, Patrícia, eu tirei a foto. Todo dia é providencialmente o horário do Sorrindo para a Vida. E ele tem testemunhado para mim quase que diariamente que é o alimento espiritual dele, indo para o trabalho, não é? Lá no Canadá, olha onde a Canção Nova chega. A gente não tem ideia de onde a Canção Nova chega. E é a palavra de Deus, realmente, é a companhia diária para muitas pessoas, é o alimento espiritual para muita gente. Essa obra
pode parar, gente? Jamais. Nenhum. Jamais. Então é você que mantém essa obra no ar evangelizando. Não temos propagandas comerciais. Foi a inspiração que Deus deu. A Canção Nova é um imenso testemunho da providência de Deus para esse mundo. Que depender de Deus vale a pena, como esse testemunho. Se for preciso, Deus move céus e terras para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. E é isso que eu quero dizer para você. A Canção Nova, ela vive da sua ajuda, da sua contribuição. E olha que lindo. De ontem para hoje nós subimos 6%, Val. Olha que lindo. Graças a Deus. Viu a reação, como é linda, gente? Vamos a gente continuar, superou né? o percentual diário que a Val falou lá no início, né? Graças a Deus. Vamos fazer isso, gente. Nesses dias do PHN, principalmente, você vai ver uma juventude linda se voltando para Deus. Você vai ver também uma juventude que vai chegar aqui estragada pelo pecado e pelo mundo, mas que vai sair desse lugar totalmente restaurada, curada, liberta, purificada. E é isso que vale a pena, gente, ajudar a Canção Nova. Nós estamos com 16% no projeto da Almas, graças a Deus. Faltam aí 84%. A meta diária é de 4,4%, tá bom? Temos 19 dias para ajudar. Mas ajude hoje, né? Como testemunho de São Expedito. Não deixa para amanhã, não. É hoje para ajudar o projeto da Minha Alma. Quero reforçar isso, Paty. É verdade? Não vamos deixar para o final, gente. Vamos nos mobilizar, porque também o projeto da Minha Almas não dá para viver de improviso, a santidade não dá para viver de improviso. Nos ajude, convide pessoas para ajudar. Nós precisamos, nesse mês, com a graça de Deus, chegar aos 100% para continuar impactando vidas, levando pessoas ao céu. Gente, uma pregação como a de hoje, a oração como a de hoje, mudam destinos. É isso que a Canção Nova faz. Então, você não pode ficar de fora dessa companhia de pesca. Evangelize conosco, nos ajude. E qual é a maneira mais prática? Pix.doação@cançãonova.com. Padre, a gente queria ainda falar mais coisas, mas o que Deus fez, Ele vai completar, não é? Quero agradecer muito aqui a cada um dos meus irmãos da bancada. O Padre vai nos dar a bênção. Toma posse dessa bênção nessa manhã. Então, para você que vem no PHN, último recadinho, quinta-feira eu presido a missa, vai ter um momento musical de evangelização comigo e com a Bruna Marta, 12h40 no sábado, no Rincão, quero encontrar você, e também estarei no Rosário, sexta para sábado, madrugada de sábado, Rosário aqui do PHN. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre. Vamos ser peixes bons, hein? Vamos ser peixes bons. Val, até amanhã. Até amanhã, família, se Deus quiser. Beijo no coração e bem-vindo ao PHN. Isso, Eugênio, foi uma bênção ter você aqui. Até a próxima, em breve, se Deus quiser. Sapo, parabéns, um dia muito feliz. Vamos lá. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Acorde de ouro.